Oi pessoal, sou o professor João William. Antes de tudo, dê um likezinho, se inscreva no canal, clique no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. Eu não tenho recursos assim, então eu não edito os vídeos são eu falando para vocês diretamente, sem nenhuma edição. E eu peço para vocês realmente se inscreverem, clicarem no sininho, dê um likezinho, comentem os vídeos, compartilhem se vocês acharem melhor. Eu faço um trabalho aqui sem nenhuma pretensão financeira, né? nem uma pretensão de me tornar uma pessoa famosa, nem nada. A única coisa que eu faço é tentar trazer um pouco de conhecimento nesse nosso mundo que está muito cheio de mentiras, as famosas fake news, né? Que são mentiras, notícias falsas. E nesse mundo tão terrível que a gente vive, já sempre foi terrível, e hoje em dia a gente observa que ainda continua bastante, mesmo a gente ter chegado no século XXI, continuamos vendo coisas horríveis, né? Eu vou falar hoje, já que eu sou formado em História, tenho graduação em História, tenho graduação em Geografia, também tenho pós-graduação, tenho bacharelado em História. Eu acho que eu tenho condições de fazer um comentário bem isento sobre o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Eu acho bastante importante eu comentar com vocês. A guerra da Ucrânia, obviamente, tem muitos detalhes, eu precisaria umas 2, 3, 4, 5 horas falando sobre isso, mas vamos tentar resumir bastante o que está acontecendo. Há muita emoção e eu, no começo, já digo para vocês que eu sou muito solidário às famílias das pessoas que estão morrendo na guerra da Ucrânia, os ucranianos, os civis. Eu lamento muito a morte dos civis, dos soldados, tanto ucranianos como russos, e eu gostaria muito que essa guerra acabasse. Não quero saber quem vai ganhar. Numa guerra a gente sempre sai perdendo. Quem acha que venceu sai perdendo também, porque perdeu vidas humanas, e quem sai perdendo obviamente tem um prejuízo maior ainda, mas quem mais está sofrendo é a população comum, a população civil, aqueles que não tem nada a ver com isto, né? Estão ali sofrendo sobre forte manipulação, sobre forte ataque dos russos. Mas essa guerra, ela envolve muito mais que a mídia brasileira, a mídia ocidental transparece. Eu não sou pro lado nem da Rússia, nem da Ucrânia, nem dos Estados Unidos, nem do Oeste Europeu, nem da OTAN. Eu sou favorável à verdade. E o que está acontecendo ali na geopolítica? Está acontecendo que a OTAN, isso aí é público, já foi falado 500 vezes na mídia, até mesmo na mídia tradicional, que a mídia tradicional brasileira, ela é um recorte e cola da mídia internacional, né? Então eles pegam lá a CNN americana, CBS, sei lá, e assim por diante, BBC, e ali eles copiam os textos, pegam as imagens, tudo é pro lado, o lado que eles querem. No caso, a nossa mídia ocidental está sempre pro lado da Ucrânia, né? Mas a gente tem que ver também o outro lado, né? O Putin é uma pessoa que não é fácil, é uma pessoa horrível também. O que ele está fazendo também não é fácil, mas o motivo que levou a Rússia a fazer isso aí, né? Qual o motivo? Foi de graça? Foi para tomar a Ucrânia? A Rússia é um dos maiores países do mundo, cabe quase 3 Brasis na Rússia, isso que o Brasil é o 5º maior país do mundo, né, em extensão territorial. Imagina a Rússia, são quase 3 Brasis, né? O que eu posso falar para vocês é que a OTAN, que foi uma organização, a organização do Atlântico Norte, que tentava contrapor a antiga União Soviética, que ela deixou de existir em 1991, e era para auxiliar o oeste europeu contra os soviéticos que vinham do leste. Então a OTAN é uma organização militar do Ocidente, principalmente do oeste europeu e dos Estados Unidos. Bom, essa OTAN, ela continuou, mesmo no fim da União Soviética, o objetivo era contrapor a União Soviética militarmente, mas mesmo com o fim da União Soviética, a OTAN continuou se expandindo, continuou se aproximando da Rússia, apesar que a União Soviética é vários países, inclusive a Ucrânia fazia parte da União Soviética,
E então a OTAN continuou crescendo até chegar nas portas, na fronteira, quase na fronteira da Rússia. Então, basicamente, a guerra foi isso aí. Foi que a Rússia colocou um basta. Outros países, Letônia, se não me engano, também outros países ali, a OTAN colocou bases militares ali nesses países e queria também colocar na Ucrânia. Eles tiraram o presidente, foi deposto um presidente ucraniano que era pró-Rússia, pró-Putin, e o Zelensky se elegeu pró-União Europeia, pró-OTAN. Então o Zelensky é um humorista, não é um político, não é alguém ligado a essa área, um humorista que ficou... fazia os vídeos meio loucos, né, matando o parlamento, todo mundo entrando no parlamento. Tem vários vídeos aí no YouTube que mostra o humor sádico, sei lá, o humor violento do Zelensky, né? Mas ele se elegeu, é o presidente da Ucrânia. A Ucrânia é um país independente, tem as leis internacionais que garantem isso, e a Rússia invadiu a Ucrânia. Bom, na geopolítica, o que está acontecendo ali? Os Estados Unidos está bem distante da Ucrânia, é lá na América do Norte, e os Estados Unidos está empenhado nessa guerra. Os países da OTAN estão fornecendo armamento para a Ucrânia, mas não estão atacando. Vocês devem ter visto o noticiário, se não viram eu falo. O Putin ameaçou de utilizar, de dispor das suas armas atômicas contra os países do oeste europeu, os países aliados à OTAN. Então o pessoal, para não evitar uma guerra nuclear, que poderia, com certeza, não poderia, com certeza, se houvesse uma guerra nuclear, acabaria com a humanidade. Né? A terceira guerra nuclear extinguiria a humanidade, com certeza. Tá? E outras espécies animais talvez deixasse a Terra, o nosso planeta estéril, não poderia mais, talvez, né? Se bem que tem animais, insetos e outros animais que são resistentes à radiação nuclear. Pode ser que deixaria nosso planeta quase estéril, né? Sem ter condições de conceber a vida novamente aqui. Bom, seria isso, ser a União Soviética, a Rússia, ela com certeza ela está disputando a liderança mundial, juntamente com a China. Está havendo uma movimentação na geopolítica mundial, onde os Estados Unidos estão em queda e a China e a Rússia estão em ascensão. Prevê-se que a China seria a primeira economia do mundo, os Estados Unidos é a primeira economia atualmente, mas ele está perdendo bastante terreno para a China. E a Rússia também quer fazer parte dessa liderança mundial, que na antiga União Soviética, que a Rússia era o maior país, que era o líder da União Soviética, era o país líder, eles tinham uma liderança, quase a metade do mundo era liderado pela União Soviética. Então, nesse contexto há uma briga de gigantes e a Ucrânia está no meio. Pequena Ucrânia, com a sua população, como eu já mencionei, está sofrendo bastante. Os civis, o cidadão comum, sofre bastante. Mas na Ucrânia tem aquele pelotão Azov, que é um pelotão, que é um grupo militar que faz parte do exército da Ucrânia, que é nazista. É publicamente nazista, né? E eles também estão cometendo aquelas propagandas. Existe uma guerra de propaganda entre o Ocidente e a Rússia, né? Inclusive explodiram um míssil numa estação de trem que acusaram a Rússia, mas não foi. Essa estação de trem estava numa área sob controle da Rússia e essa área, a maioria da população é russa. Essa área quer ser independente da Ucrânia. Eles se acham russos, não ucranianos. Exatamente ali que explodiu o míssil, as características do míssil é do míssil ucraniano. Não falam mais nisso, porque já foi provado que os ucranianos que jogaram o míssil na estação de trem, que estavam os russos, aquela população civil que se acha russa. Então há um grande bombardeio de mentiras. E eu quero passar para vocês isso. Como eu disse para vocês, eu quero que a guerra acabe. Eu quero que eles assinem o tratado de paz, eu quero que isso aí acabe, mas não vai acabar assim. Eu acredito que vai haver mais episódios trágicos, onde civis com certeza vão morrer, os soldados vão morrer, vai retornar para suas famílias
o caixão deles, né, infelizmente, eles mortos, e as outras pessoas vão ficar, aquelas que sobreviverem vão ficar com um país destruído, que é a Ucrânia, né? Vão ter que reconstruir tudo novamente, vai ser difícil, está sendo difícil durante a guerra, vai ser difícil pós-guerra também, a reconstrução da Ucrânia. Então isso aí também envolve a economia. O que a Rússia tem? O que a Rússia tem? A Rússia é rica, é grande produtora de gás natural e petróleo. A Rússia tem outros minérios bastante importantes também, que é muito buscado esse minério. Mas a realidade, a OTAN estava se expandindo por quê? Porque a OTAN queria intimidar a Rússia para a Rússia vender os seus minérios, as suas reservas de petróleo e vender para empresas multinacionais. Essas empresas explorariam e ganhariam o lucro dessas reservas de petróleo e gás e outros minérios que a Rússia tem bastante. E eles querem isto. O que eles fizeram com o Brasil? Eles tomaram conta da Petrobras, capital internacional. A economia internacional. Quem manda no mundo é essa elite nacional, pessoas muito ricas que querem buscar lucros constantemente. Eles governam o mundo, eles mandam no mundo. Isso aí não é uma teoria conspiratória. Eu estou fornecendo para vocês fatos. A Rússia tem uma reserva muito grande de petróleo, os maiores exportadores de petróleo do mundo, e o Brasil é o 8º maior exportador de petróleo do mundo, e nós pagamos como a gente não produzisse uma gota de petróleo, que a gente comprasse tudo de fora. Nós pagamos a gasolina cara. Eu já comentei aqui com vocês, vocês procurem os vídeos aí, que eu comentei porque a gasolina é cara aqui no Brasil, né? Não, a gente produz bastante petróleo, nós somos autossuficientes de petróleo, mas a gente paga como se a gente não tivesse nenhuma gota de petróleo no nosso território. É incrível, né? Só fazendo essa observação. Tem vídeos aí no canal, se vocês procurarem, vocês vão ver, porque isso dá uma explicação bem ampla sobre o assunto. Então, aí seria também essa parte econômica. A Rússia fizer o que o Brasil fez, deram um golpe, tiraram a presidente que nem foi acusada de nada, não cometeu crime nenhum, foi político, financiado pelo capital internacional, deram um golpe na Dilma, tiraram a Dilma, e aí em seguida começou essa cobrança, essa paridade de preços com o mercado internacional. O petróleo o petróleo produzido no Brasil passou a ser, os valores passaram a ser vinculados com os preços do barril do petróleo internacional e o dólar. Então está havendo uma mudança, está havendo uma resistência, há uma resistência da Rússia, seria isso, uma resistência a esse domínio que nós brasileiros enfrentamos hoje. Pagamos caro o litro da gasolina e não vai parar de aumentar. Talvez dê uma recuadinha agora porque tem as eleições, mas ele vai aumentar. A gasolina vai ficar insuportável, o preço do gás de cozinha, a gasolina e tudo mais. Isso aí a Rússia está evitando acontecer com eles. De que forma aconteceu? No Brasil foi fácil. Eles subornaram alguns políticos, subornaram os juízes e tiraram a presidente Dilma, prenderam o Lula e entrou. O ideal era outro presidente entrar, mas acabou entrando o Bolsonaro, que está fazendo tudo que eles querem. O Brasil, no popular, abriu as perninhas capital internacional fazer o que quer de nós. E a Rússia não quer abrir as perninhas. Basicamente é isto. Infelizmente, eu fico muito triste, ressalto, repito, muito triste com a população comum, a população civil da Ucrânia, os soldados que estão morrendo, tanto ucraniano como russo, que estão morrendo na guerra. Isso que eu fico muito triste. Crianças, mulheres, homens, que não tem nada a ver com isso, estão lá. A Ucrânia entrou nessa briga de gaiata, né? Infelizmente, o presidente peitou a Rússia e ia fazer parte da OTAN, ia permitir que a OTAN montasse mais uma base de mísseis na Rússia para pressionar a Rússia, para a Rússia abrir as perninhas para eles e entregar todas as suas riquezas para o capital internacional, explorar. Tá, pessoal? Até o próximo vídeo.